Vamos falar de palavras novas? Palavras que podem ser incluídas no nosso vocabulário. É como falam, né? A língua portuguesa é uma língua viva. Pro bem e pro mal, né? Porque às vezes fazem umas coisinhas erradas. Eu até hoje fico muito chateada, viu, Maria Eugênia Cottait, quando eu me lembro que tiraram a trema, ou o trema, da nossa língua, né? Que de repente a linguiça virou linguiça. Muito triste isso, né? E a crase, que ninguém sabe usar, eu sofro, lendo muito, deixaram. Tem o sentido em manter a crase, mas, pô, entre um e outro, tira a crase, né? É. Ninguém sabe usar crase mais. Ninguém sabe. O que eu vejo de a partir com crase por aí, eu tenho vontade de sair pichando placa, sabe? Mas mantenho aqui meu bom comportamento, não faço isso. Mas está passando por uma revisão agora a língua portuguesa, análise de novas palavras que acabaram caindo no nosso cotidiano e podem entrar para o nosso vocabulário definitivamente, entrar para o dicionário. É isso? Explica pra gente. É isso, Ana, mais ou menos isso. Eu quero saber sua opinião sobre essas palavras. 8 palavras aguardam avaliação da Academia Brasileira de Letras para entrarem no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Algumas delas são dizania, que é a dificuldade extrema de sair da cama pela manhã, mesmo após uma noite de sono. Nossa. Terrir, que é um gênero de filme ou outro tipo de obra que mistura terror e humor. Nossa. Pejotização, que é a prática de contratar um trabalhador como pessoa jurídica. Essa não algo muito existia? Eu achei que Não não era uma existia. palavra nossa, olha só. Pois é, uberização também acho que está em análise ainda. E retrofitagem, que é um processo de modernização de edifícios antigos sem alterar a sua estrutura original. O vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que registra a forma dos termos na forma culta, é apenas uma das etapas do processo de adoção de uma palavra na nossa língua. O professor Carlos Gustavo Camilo Pereira, do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, explica. Tudo que está no dicionário está no VOLP, mas nem tudo que está no VOLP está no dicionário. Até porque uma das metodologias do dicionário, ele exige pelo menos uns 5 anos para ver se aquela palavra realmente ela é da língua portuguesa ou se foi um modismo. Por exemplo, a uberização seria aí um processo de uma flexibilização de trabalho, de lei trabalhista, mas a gente não sabe se daqui a um tempo vai surgir uma nova forma de trabalho que vai substituir a uberização. Se a gente for colocar, a gente teria aí o filtro do Observatório Lexical, aí ele vai para o VOLP. Passou do VOLP, vai para um dicionário. E não há um prazo fixo estabelecido para análise da entrada de um termo no VOLP, uma vez que se trata de um processo muito criterioso e cuidadoso, mas as palavras que são observadas mais frequentemente acabam por entrar mais rápido, como esclarece o professor Pereira. O critério da frequência e de participar de outras comunidades de fala são os 2 critérios principais, até porque não adianta, por exemplo, um vocabulário ser muito frequente no campo da biologia ou no campo da engenharia que simplesmente não vai entrar. O próprio caso, um exemplo disso é a criptomoeda. Esse cripto, ele veio dessas comunidades de fala de tecnologia, só que ele foi recebendo mais e mais capilaridade, de modo que até um falante mais comum da língua portuguesa já sabe necessariamente o que é uma criptomoeda. O professor também explica que novas palavras surgem por conta de avanços tecnológicos e mudanças sociais e culturais. A palavra, os itens lexicais, os vocábulos, eles expressam muito sobre quem nós somos, sobre a forma como encaramos o mundo, e a língua ela é sempre atualizada porque a gente está o tempo inteiro entrando em contato com novas realidades e a gente vai tendo a necessidade de formar e de criar novas palavras para nomear essas realidades novas, quer seja para me aliar a essas novas realidades ou para denunciá-las, criticá-las, expô-las. E exemplos de palavras que entraram no VOLP recentemente são antirracista, que é a reprovação ativa a atitudes e reações racistas, logar, aceder a um sistema usando credenciais de identificação, e Covid-19, que é a infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus. Tá aí, então, atualizações de palavras que você vai encontrar no dicionário, caso você use. Dicionário ainda, né? Tem isso, muita gente não usa mais. Obrigada, viu, Magê, pelas Valeu, informações Ana. aqui.